Em 10 de abril de 2018, registramos o depoimento do ex-presidente da República e senador Fernando Collor a respeito da Constituição de 1988, como parte do projeto de história oral comemorativo dos 30 anos da promulgação da Carta. Participam da gravação nós servidores, Virgínia Malírios Galvez, Tânia Fusco, Ricardo Alagemovitz e Francisco Boneto. O senhor foi o primeiro presidente eleito pelo voto popular depois de promulgada a nova Constituição em 88. Assumiu em 1990. Como foi governar sob a égide da nova Carta Magna? Bom, em primeiro lugar, fui o primeiro presidente eleito depois de um longo período sem que o povo fosse dado a oportunidade de escolher pelo voto o seu presidente da República. A última eleição direta para presidente havia sido realizada em 1960. Então foram 29 anos esperando para se votar num presidente. Calhou de ser o meu nome para participar da eleição de 89 e ter sido eu eleito presidente do Brasil. Portanto, fui também o primeiro presidente a exercer o seu mandato com a nova Constituição aprovada em 1988. Foi uma experiência, portanto, única, pioneira. Eu nunca, nenhum outro presidente havia governado sob a Constituição de 88. E também uma maneira de nós encontrarmos no intrincado da Constituição de 88 maneiras de poder governar de uma forma mais livre. Porque havia uma questão fundamental, é que a Constituição ela impedia, como impede, que um programa de um presidente eleito com voto popular e que o programa tenha sido votado e, portanto, aprovado, se esse programa, quando for colocado em prática, esbarrar com o excesso de regulações que a Constituição impõe, ele não pode simplesmente implementar o programa que ele sugeriu e foi aprovado pela população. Ou seja, a população, que é a fonte de onde emana todo o poder no regime democrático, não pode ver concretizada a sua proposta que ele votou, apresentada pelo seu candidato, porque a Constituição, aqui e acolá, ela impede que alguns desses pontos possam ser levados adiante. O senhor pode dar exemplo disso? Por exemplo, na questão de estabelecer o que nós chamamos o engessamento. Especifica muito o percentual que deve ser aplicado nessa questão, por exemplo, na educação, na saúde, em outras áreas cria dificuldades. E na educação e na saúde o intuito foi até positivo, no sentido de que vamos garantir a educação o mínimo de X% e a saúde o mínimo de X%. Mas, por exemplo, no meu programa de governo, ele pressupunha um investimento muito forte em educação, com a criação dos centros integrados de ensino. Foi a primeira iniciativa que se teve de federalização do ensino básico. Então isso me custou algum dinheiro, né? E nós esbarrávamos na execução desse programa em alguns momentos por falta de dotação orçamentária e por não termos como dizer, não, nós queremos investir mais do que a Constituição determina para o setor educacional. Enfim, em várias outras matérias, a Constituição sempre ela direciona de forma, e nós chamamos disso um engessamento do orçamento, direciona as ações de um governo para certas áreas que às vezes não são as áreas prioritárias e que foram ditas pela votação da população ao programa que se quer implementar. Ao lado disso,
é uma Constituição que a Constituição, por definição, ela deve se preocupar com assuntos que digam respeito, por exemplo, aos poderes do Estado, às garantias e aos direitos do cidadão. São esses pontos que a Constituição deveria se preocupar e se abster, né, de entrar em outras áreas. Hoje nós temos uma Constituição prolixa, são 200 e tantos artigos, mais cento e tantos outros artigos nas disposições transitórias, o que faz um enorme emaranhado no sentido da interpretação que se dá a cada um desse artigo. Quando se fala hoje na judicialização da política, nada mais é do que o poder judiciário sendo provocado por nós, parlamentares, por agentes políticos, por partidos políticos, para que o Supremo Tribunal Federal interprete aquilo que nós, no caso os constituintes, colocamos na lei maior. Quer dizer, hoje está muito em voga essa questão da segunda instância. O que é a segunda instância? O artigo da Constituição está sendo questionado o que é que ela quer dizer. E esse é um caso em que a Constituição me parece muito clara, né, porque ela fala textualmente, não pode ser condenado ninguém que não tenha todos os seus recursos, até o seu trânsito julgado, ou seja, todos os seus recursos analisados, avalizados pela justiça brasileira. E hoje isso não está sendo, a interpretação que se deu a isso foi já que na segunda instância se pode determinar o recolhimento daquele que foi condenado. Esse para citar um exemplo do que está acontecendo agora. Mas vai se procurar no Supremo Tribunal Federal e vai se encontrar inúmeras arguições de inconstitucionalidade por parte de partidos políticos e de entidades que trabalharam para fazer a Constituição chamada pelo Dr. Ulisses como Constituição Cidadã. Então, ela realmente governar sob essa nova Constituição foi uma experiência interessante, foi uma experiência nova, não é, totalmente nova, mas que, enfim, com muito esforço conseguimos sobrepassar isso. Graças, é bom que se diga, a um instrumento, a um corpo estranho ao sistema de governo que nós temos, que é o sistema presidencialista. Então, a medida provisória é um corpo estranho porque ela é um instrumento típico de um sistema parlamentarista. Mas como na Comissão de Sistematização, como nós sabemos, foi votada uma sugestão para a nova Constituição pela Comissão de Sistematização que antecedeu a realização da Assembleia Plena Constituinte, ela saiu foi votada na Comissão de Sistematização o regime parlamentarista com um mandato de 4 anos para o presidente da República. Quando foi para o plenário, na Assembleia Constituinte Plena, isso foi modificado, passou o regime presidencialista, passou o mandato para 5 anos e ficou lá a medida provisória. Então, se não fosse o instituto da medida provisória que permaneceu na proposta original da Comissão de Sistematização, governar seria impossível. Seria impossível. Por isso que se reclama muito da edição de medidas provisórias e realmente é um instrumento um pouco forte demais. Mas é a válvula de escape que a Constituição dá a quem governa para poder fazer alguma coisa. Porque sem as medidas provisórias, com a Constituição do jeito que ela está, seria absolutamente impossível qualquer um governar. Senador, no entanto, voltando um pouco
a questão de governar com essa Constituição, com as suas qualidades e defeitos, foi graças a alguns recursos que a Constituição instituiu que o senhor conseguiu abrir a economia aos produtos e ao mercado internacional. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, porque essa foi uma marca do seu governo, e foi a Constituição que permitiu. Sim, bom, porque ainda bem que não proibiram que o Brasil se abrisse ao mercado externo, porque senão ficaríamos como uma ilha isolada do resto do mundo, né? Então, a abertura comercial promovida pelo meu governo foi uma abertura unilateral, uma abertura de muita confiança na boa receptividade que isso causaria no sistema internacional de comércio. Isso realmente aconteceu. E, junto com isso, aconteceu uma modernização muito rápida no país, né, em termos da introdução de novas tecnologias, a começar do próprio celular, dos novos computadores, a questão dos carros, que ficou emblemático com a questão das carroças, que eu dizia que os carros que nós tínhamos naquela época eram carroças, porque tecnologicamente muito atrasadas, comparando com automóveis fabricados em outros países. Enfim, o fim da reserva de mercado, né, a desestatização, a retirada do Estado de áreas onde não lhe diziam respeito estar atuando, né? Nós tínhamos algo incrível, assim, só como exemplo, o governo, o Estado brasileiro era detentor do controle de uma empresa que fabricava hélices de avião, outra empresa que fabricava botões, né? E essas empresas todas faziam parte, eram empresas estatais, porque eram empresas que foram financiadas sem muito cuidado, na época pelo BNDE, não tinha o S ainda, era BNDE. Então o BNDE entrava como um sócio, né? Porque caso o sócio majoritário não tivesse condições de levar adiante, ele teria que assumir. Então houve muitas dessas empresas, por uma falta de estudo técnico mais rigoroso, essas empresas não puderam ir adiante, então o Brasil assumiu o controle dessas mesmas empresas. Então, a primeira coisa também que nós fizemos foi de retirar o Estado dessas atividades que não lhe diziam respeito e procurarmos investir mais naquilo que era importante para o Brasil, sobretudo na questão educacional, na questão de melhorar a competitividade das empresas brasileiras, de melhorar a nossa produtividade para que pudéssemos concorrer no mercado internacional em condições de disputar novos mercados com outros países com produtos iguais aos nossos.